A graça de Deus. Estão banalizando a graça, minha amiga? Por favor. Exatamente. É um assunto que é um pouco polêmico também. Isso. E eu sei que é um tema bastante difícil, porque temos opiniões divergentes, diferentes, mas a gente tem que falar, né, aquilo que a gente acredita e o que a Bíblia diz sobre isso. Nós vivemos, de fato e de verdade, algumas pessoas falam a hipergraça. Eu gosto até de falar mais sobre a graça barata, porque a hipergraça, ela é hiper mesmo. A graça do Senhor é abundante, ela é mega, power, hiper. Porque para alcançar um pecador como a gente, então não deixa de ser hiper. Só que há uma banalização dessa graça, aonde se pode tudo, aonde não tem proibição de nada, onde não tem renúncia de nada, porque Cristo já pagou tudo na cruz. Então, infelizmente, essa graça ela tem sido deturpada, aonde não tem confronto. Nós queremos sempre trazer uma palavra para o pecador de arrependimento, só que a gente traz de uma forma tão camuflada que o pecador não se arrepende, porque ele não é confrontado pelo seu pecado. E o que é confrontar o pecador pelo seu pecado? Não é apontar o dedo na cara dele e dizer você é um adúltero, você é um mentiroso, não. Mas é expor para ele o motivo do sacrifício de Cristo. Não tem como o pecador entender o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário se primeiro ele não for confrontado pelos seus pecados. Se você chegar para uma pessoa, que é o que a gente ouve por aí, Jesus te ama, te ama, te ama, banalização, e é tudo amor, mas e não fala-se sobre a ira de Deus, não fala-se sobre o juízo de Deus. Eu sei que Cristo, nele foi aplacado toda a ira de Deus que era para ser descarregada sobre nós, foi descarregada em cima de Cristo. Mas a Bíblia fala que ele é um Deus que se ira. Se não me falha a memória, Salmos 5:5 fala que dele é um Deus que se ira todos os dias. E também fala que ele é um Deus que odeia. Ele é um Deus que ama, mas ele também é um Deus que odeia. Um Deus que odeia todos os que amam, os que praticam a maldade. Então, a gente, quando vai falar de Cristo, expor o amor, que é lindo, que de fato é a mensagem do Evangelho, é o amor, é a graça, é o favor imerecido. Mas a gente precisa de expor o porquê daquele amor, o porquê daquela morte, o porquê daquele sacrifício. Se você chegar para uma pessoa e levar para ela, eu vou dar um exemplo bem prático que aconteceu com a gente, com meu esposo. Nós morávamos há um tempo atrás em uma comunidade aqui do Rio, uma comunidade bem conhecida. Não sei se pode falar o nome, mas enfim. Pode sim, fica à vontade. Nós morávamos lá perto do Chapadão, morávamos lá uns 2 anos atrás, 3 anos mais ou menos. E estava muita carga roubada, muita coisa de roubo, sabe? E estava acontecendo isso na frente da nossa casa. E meu esposo, vendo aquela situação, ele ficava virado, porque, infelizmente, nós víamos ali, eu sei que é chato falar isso, mas é uma verdade, nós víamos ali no meio daquele povo comprando aquilo que era ilícito, porque era fruto de um roubo, até mesmo pessoas que se diziam cristãs. Então, aquilo nos incomodava, até o dia que meu esposo pegou um grupo deles, que estavam ali, todos armados, negociando, fazendo seu serviço, que eles dizem que é um trabalho. E aí meu esposo foi levar uns folhetos e falar de Jesus. Ele está acostumado a evangelizar esse povo. Ele trabalha numa área assim, que atende muito esse tipo de pessoas, então ele está acostumado e sabe como lidar. Não pode chegar para essas pessoas e para o pecador, no sentido de não convertido, e ficar expondo, Jesus te ama, ele quer salvar a sua vida. Não dá certo. Por quê? Porque essas pessoas que estão vivendo nessa prática, eles pegam isso como um amuleto da sorte. O cara acabou de tirar algo de alguém, acabou de vir de um furto, roubou, tirou algo de alguém, ou então uma pessoa acabou de cometer até um homicídio, alguma coisa assim.
Aí você vai para aquela pessoa que está vivendo uma vida toda torta e chega com uma palavra, Jesus te ama. O que ele vai entender? Nossa, eu acabei de fazer isso tudo, aí Jesus me ama. E aquilo faz com que ele viva confortável nessa prática e não mude, porque aquele irmão que é da igreja pregou para ele que Jesus ama ele. Então, se pregou para mim que Jesus me ama, então nada vai me acontecer, porque um dia ele vai me tirar daqui. E não pode, isso não dá certo. O pecador precisa entender. E aí meu esposo chegou para eles e começou a falar com eles, olha, Jesus ama vocês, ama, lógico, mas eu tenho uma pergunta para fazer. Tem que ser uma palavra que traga eles a uma reflexão. E aí ele começou a fazer uma pergunta, se Deus é um juiz justo? E ele, sim, é um juiz justo. Ok, se ele é um juiz que é justo, ele não aceita suborno, ele não aceita barganha, ele não aceita propina, certo? Com ele não tem nenhum tipo de negociação. Sim, claro, ok. Então, se ele viesse agora... E agora fosse ter que dar uma sentença. Ele desceu agora, juízo final, e acabou, e vai ser a sentença. Qual seria a sentença para vocês? Agora, lembrando que vocês... Olha o que vocês acabaram de fazer. Olha a vida que vocês estão vivendo. Vocês acabaram de prejudicar alguém. Vocês estão fazendo aquilo que é ilícito. Então, se ele viesse agora e tivesse que dar para vocês uma sentença, julgamento, qual seria? Eles quase que todos imediatamente falaram assim, só um milagre, estaríamos condenados ao inferno. Só que aí sempre tem alguém que fala, não, mas e a graça, tem o amor de Deus. O amor sou eu, aqui, vindo pregar para vocês e dizer para vocês se arrependerem e sair dessa vida enquanto há tempo. Então, o pecador só vai entender assim, se você levar uma palavra de confronto. Jesus morreu por você porque não é porque você é bonitinho. Quando você não leva essa palavra que faz o pecador olhar para dentro de si, ser confrontado com o seu pecado, ele entende, Jesus morreu por mim porque eu sou muito bonzinho, porque eu sou maravilhoso, porque eu sou legal. Gente... Por incrível que pareça, é esse o pensamento dessas pessoas, porque elas ainda não têm o esclarecimento do evangelho que liberta, do evangelho que transforma. Elas vivem de um evangelho deturpado, um evangelho que às vezes ouve, um evangelho totalmente errado, um evangelho que nós estamos há muitos anos vendo pregar um evangelho de triunfalismo, um evangelho egocêntrico, um evangelho que mais fala da gente do que fala de Cristo. Então, essas pessoas estão enganadas, elas estão ainda vivendo num erro, elas estão vivendo ainda ignorantes dentro do conhecimento do que, de fato, de verdade, foi o sacrifício de Cristo na cruz. Então, se você chega para ela e não expõe o verdadeiro motivo da morte de Cristo, ela vai entender que tudo que Jesus fez por ela é porque ela é preciosa, porque ela é queridinha, porque ela é bonitinha e está tudo certo. E não é assim. Nós precisamos de não baratear a graça, levando um evangelho. Olha, Cristo morreu por você porque Ele te ama, sim, mas o que fez Cristo ir ao madeiro foi a sua depravação, foi os seus pecados, porque Isaías fala, Ele levou sobre si as nossas transgressões, as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, o que isso quer dizer? Que Ele te amou a ponto de levar sobre Ele, naquela cruz, todos os seus erros. Aleluia. Todas as cicatrizes no corpo de Cristo, está o seu nome lá, filha. O seu nome está lá no corpo de Cristo, as cicatrizes, os machucados, está o seu nome, porque Ele te amou. Então você precisa se arrepender, porque mesmo Ele te amando, se você não se arrepender e não sair dessa vida, não tem vida eterna. Meu Deus. É isso. Mas